Ouça agora a narração do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, por Eliseu Rigonati. Capítulo 15. Exercícios. Logo que tenhamos escolhido o centro espírita e formos admitidos às suas sessões, principiaremos a desenvolver nossa mediunidade. À primeira vista, ninguém nos poderá dizer qual a espécie de mediunidade que possuímos. Somente a experimentação é que nos indicará se é escrevente, falante, auditiva ou outra qualquer. É depois de muitas sessões que nossa mediunidade se revelará. Geralmente, precisamos procurar, pelo exercício, qual delas devemos desenvolver. A prática do dirigente nos trabalhos será um auxílio valioso, porque ele nos orientará, ora num sentido, ora noutro, até que encontraremos. Durante algum tempo, faremos exercícios de escrita. Se não derem resultado, faremos exercícios para o desenvolvimento da mediunidade falante, depois da auditiva e assim por diante, até que se manifeste uma para a qual tenhamos facilidade. Então, abandonaremos as outras e nos dedicaremos somente a ela. Nunca pretendamos desenvolver várias mediunidades. Uma única é o suficiente. Quem quiser mais que uma, arrisca-se a não ter nenhuma. Começamos por aprender a concentração. Concentrar-se significa pensar em uma só coisa. Habituemo-nos a fixar o pensamento e não deixá-lo vagar. Quando nós nos sentamos à mesa, esqueçamos completamente o que nos sucedeu durante o dia. Libertemo-nos das preocupações, fixemos nosso pensamento unicamente em Deus, nosso Pai, e por meio de uma prece fervorosa, peçamos-lhes que permita que um Espírito bondoso se interesse por nós e nos ajude em nosso desenvolvimento. Como desenvolver a mediunidade falante? Feita a concentração, o dirigente da sessão pedirá a um espírito que se encarregue do desenvolvimento do futuro médium, dizendo mais ou menos o seguinte: o irmão que quer desenvolver nosso irmão fulano, manifeste-se em nome do Senhor. Dedicará uns 5 minutos a cada médium em desenvolvimento e fará 3 ou 4 pedidos durante esse tempo. Notando que o médium está sendo influenciado pelo espírito, procurará travar conversação com ele. A principal dificuldade a vencer consiste em fazer com que o médium não segure a comunicação. Quase todos os médiuns em desenvolvimento não deixam que o espírito fale, apesar de atuados, o que atrasa muito o desenvolvimento. Logo que o médium deixar que o espírito fale livremente, o desenvolvimento se operará com facilidade. Quando o espírito começa a atuar, o médium sente a sensação de um leve choque elétrico, que lhe percorre o corpo e o faz estremecer. A respiração se acelera e o coração pulsa mais rápido. Parece que alguma coisa lhe envolve a cabeça. Uma porção de pensamentos lhe aflui ao cérebro e é tomado de um grande desejo de repetir em voz alta esses pensamentos. No começo, o médium julga que esses pensamentos são seus e, por isso, reprime a manifestação do espírito. Não deve reprimi-la, deve falar, repetir o que o espírito está ditando. Terminada a manifestação, o espírito se retira e o médium volta ao seu estado normal. As primeiras comunicações são palavras soltas e frases quase sem sentido. Com o progredir do desenvolvimento, a comunicação se tornará concatenada, até se transformar em preleções e conversações com os presentes. Como desenvolver a mediunidade escrevente? O médium em desenvolvimento senta-se à mesa, toma um lápis e papel e coloca-se na posição de quem vai escrever. Deixará a mão relaxada ou bem mole, como se costuma dizer. Concentra-se. Quando o espírito começa a atuar, o médium sentirá que sua mão é puxada, ora para um lado, ora para outro. É deixar que o espírito atue, não forçar a mão, nem retestar os músculos.
o que dificulta e quase impede a ação do espírito. Não prestar atenção ao que o espírito escreve, conservar-se bem concentrado. Nas primeiras sessões, é muito natural que nada consiga. Com o continuar dos exercícios, irá riscando papel, traçando letras, em seguida palavras, depois frases e, por fim, mensagens completas. Como desenvolver a mediunidade audiente? Esta mediunidade, para ser desenvolvida com êxito, exige muita sinceridade da parte do médium, porque só ele ouve o que o espírito quer transmitir. O médium concentra-se. O diretor dos trabalhos fará o seguinte pedido: o irmão que quer desenvolver nosso irmão fulano pode ditar-lhe que ele nos repetirá suas palavras. Com o decorrer dos exercícios, o médium irá ouvindo os espíritos, distinguirá a voz de cada um e reconhecerá a muitos. Poderá conversar com eles, dirigindo-lhes perguntas pelo pensamento, às quais eles responderão. É preciso ter o cuidado de não dar ouvidos a irmãos inferiores. Insinuam-se com graçolas ou palavras vaidosas e, quando percebem que o médium se compraz em ouvi-los, tornam-se companheiros irritantes e difíceis de serem evitados. Como desenvolver a mediunidade vidente? Para desenvolver-se esta mediunidade, procede-se da seguinte maneira. Concentrados, procuramos ver, ora com os olhos abertos, ora com eles fechados. Depois de continuados exercícios, principiaremos a perceber qualquer coisa, como que uma névoa rala e luminosa. Essa névoa, aos poucos, adquirirá forma até que distinguimos os traços dos espíritos que estão presentes. A visão mental se apresenta ao médium como se ele estivesse revendo alguém em pensamento. A princípio, são apenas imagens vagas que se tornarão nítidas à medida que o desenvolvimento progride. Como desenvolver a mediunidade intuitiva? O médium mune-se de papel e lápis e concentra-se. Em seguida, anotará todos os pensamentos que lhe aflorem ao cérebro. Os primeiros pensamentos que conseguem receber dos espíritos são confusos, frases sem nexo, palavras soltas. É comum o médium julgar que tais pensamentos são seus. Não importa, deve escrevê-los e depois analisá-los. Com o progredir do desenvolvimento, os pensamentos afluirão cada vez mais claros e precisos, e com a prática, o médium facilmente distinguirá o que é seu do que é dos espíritos. Como desenvolver a mediunidade inspirada? O desenvolvimento da mediunidade inspirada difere radicalmente do das outras mediunidades. Na mediunidade falante, os espíritos se servem dos órgãos vocais do médium, na escrevente, da mão, na audiente, dos ouvidos, na vidente, dos olhos, na intuitiva, do cérebro. Na mediunidade inspirada, os espíritos se utilizam da inteligência e do saber do médium. Os espíritos inspiram ao médium somente o que está ao alcance de sua compreensão. Deduzimos, por conseguinte, que quanto mais cultivada estiver a inteligência do médium, tanto mais inspirado será. Para cultivar a inteligência e aparelhar-se para ser um bom médium inspirado, é preciso ler muito, fazer da leitura dos bons livros um hábito, estudar profundamente o Espiritismo e o Evangelho. A tarefa dos médiuns inspirados é pregar o Evangelho e ensinar o Espiritismo. Estudando, pregando e ensinando, o médium será facilmente inspirado pelos espíritos que lutam pelo progresso espiritual da humanidade. É comum o sono se apoderar de nós durante os momentos em que estamos sentados à mesa, orando e concentrados. Evitaremos este inconveniente se tivermos cuidado com nossa alimentação. Nos dias de nosso comparecimento às sessões, jantaremos pouco, isto é, nossa refeição da tarde será leve, de maneira que não nos deixar o estômago muito cheio. A digestão de uma sopa, por exemplo,
não provocará a sonolência que acompanha a digestão de alimentos sólidos e pesados.